Mais um problema para a gente resolver. Qual é a equação reduzida da reta com inclinação de 60 graus que passa pelo ponto 2,4? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, nós estamos procurando a equação da reta, sendo ela a equação reduzida, nós estamos procurando alguma coisa do tipo y igual a mx mais n. Na verdade, queremos saber os valores do m e do n para compor essa equação. O m, um lembrete, ele é o coeficiente angular, enquanto o n é o coeficiente linear. O coeficiente angular, o m, é o valor que tem a ver com a inclinação da reta. Então esse ângulo de 60 graus aqui vai trazer alguma informação para nós a respeito do valor do m. Como assim? Aí uma coisa que talvez para você seja nova. Vamos deixar um pouquinho de lado esse problema e pensar numa reta qualquer. Se eu tenho uma certa reta aqui, por exemplo assim, uma informação. O ângulo de inclinação a partir do eixo das abscissas até a reta no sentido anti-horário, vamos dizer que ele seja um ângulo alfa, o m, coeficiente angular da reta, de qualquer reta, da equação de qualquer reta, é igual à tangente desse ângulo. Repetindo, o ângulo de inclinação do eixo das abscissas até a reta, vou chamar por exemplo de alfa, determina o coeficiente angular da reta. A tangente desse ângulo é justamente o valor do m, que é o coeficiente angular da reta. E aí a gente pode usar essa informação para compor a equação dessa reta. Como nós podemos fazer isso? Vamos ver o seguinte, aqui nós estamos falando de uma reta cuja inclinação, claro, vamos entender que em relação ao eixo das abscissas no sentido anti-horário é 60 graus. Então eu tenho uma reta, não sei exatamente a posição dela, mas a inclinação em relação ao eixo aqui das abscissas é de 60 graus. Aqui é só um rascunho. Sabendo dessa informação e sabendo também que o m, que o coeficiente angular, é a tangente do ângulo de 60 graus, porque é o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo das abscissas, eu sei então que o m é igual a tangente de 60 graus é um valor constante, que você pode achar numa tabela, você pode achar na sua calculadora, é exatamente a raiz quadrada de 3. Então, agora, querendo escrever a equação dessa reta, eu já sei que essa reta é y igual a raiz quadrada de 3 vezes o x, mais um outro valor, que é o n. Nosso objetivo agora, então, é calcular o valor do n, e assim eu tenho a equação da reta. Vamos fazer isso usando outra informação que nós temos aqui. A reta passa pelo ponto 2,4. Nesse momento, essa situação se assemelha a outras situações anteriores, em que nós já tínhamos o m e queríamos o n, e para isso usávamos o ponto dado sobre a reta, ou seja, as coordenadas que eu já conheço de um ponto pertencente à reta, me permitem calcular o valor do n. Quero dizer o seguinte, sabendo que a equação da reta é y igual a raiz de 3x mais n, eu posso colocar as coordenadas deste ponto no lugar do x e do y, porque x sendo 2, o y é 4, vale 4, nesta reta em questão, eu posso calcular o valor do n. Então vamos lá, eu vou colocar, claro, sempre a segunda coordenada é o y, então eu tenho 4 igual a raiz quadrada de 3 vezes, no lugar do x eu vou colocar o 2, mais n. Agora eu tenho uma equação simples em que é só calcular o valor do n. Eu vou só reescrever aqui um pouco mais simplificadamente. Raiz de 3 vezes 2, nós podemos escrever como 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais n. Temos então n igual, entre aspas, passando esse termo para o lado de lá, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3. Não deu um número inteiro, também não vou fazer o cálculo aproximado, vou deixar a raiz quadrada de 3 indicado, porque ele é valor exato. Concluindo então, a equação da reta que nós procuramos é y igual raiz quadrada de 3x, mais, no lugar do n, eu coloco toda essa expressão, 4 menos 2 raiz quadrada de 3. Essa é a equação da reta, que tem 60 graus de inclinação em relação ao eixo das abscissas e passa pelo ponto 2,4. A resposta já está dada, vamos interpretar um pouquinho isso no gráfico. Estamos dizendo aqui que essa reta passa pelo ponto 2,4, então aqui 2 para o x, 4 para o y, é certeza que ela passa por aqui, mas existem infinitas retas que passam por esse ponto. Eu poderia desenhar essa reta, ou seja, essa informação não é suficiente. Eu tenho outra informação, ela tem inclinação de 60 graus em relação ao eixo das abscissas. Então tem alguma reta por aqui com inclinação de 60 graus
em relação ao eixo das abscissas e que passa exatamente por esse ponto. E essa é a reta cuja equação é essa aqui. Para a gente fazer direitinho o desenho dessa reta, eu vou usar um software que é o GeoGebra. Vou digitar no GeoGebra exatamente essa equação aqui. Y igual raiz quadrada, e a raiz quadrada se escreve assim no GeoGebra, de 3 vezes, é o asterisco, x, mais agora o n. O n é aqui o 4 menos 2 vezes a raiz quadrada de 3. 4 menos 2 vezes a raiz quadrada de 3. Na hora que eu apertar o Enter, lá está a reta em questão. Voltando aqui para o nosso desenho, eu posso colocar melhor essa reta. Aqui, ela passa por aqui, vamos fazer aqui uma aproximação. Essa é a reta cuja inclinação em relação ao eixo das abscissas é de 60 graus e ela passa pelo ponto 2, 4. Resumindo então, o que nós queríamos era a equação reduzida da reta, ou seja, essa equação, sabendo que número vai no lugar do m, que número vai no lugar do n, desde que ela tenha uma inclinação de 60 graus em relação ao eixo das abscissas e passe pelo ponto 2, 4. Para fazer isso, o que nós fizemos? Primeiro, usamos a informação de que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, nesse caso 60 graus. Procurei numa tabela e verifiquei que ela vale raiz quadrada de 3. Então, no lugar do m, eu tenho raiz quadrada de 3. Falta achar o n. Para isso, eu usei as coordenadas de um ponto da reta, 2, 4. No lugar do x, eu coloquei 2. No lugar do y, eu coloquei 4, que é o que você vê aqui. E com isso, eu calculei o valor de n, somente isolando n. O n ficou 4 menos 2 raiz de 3. Isso tudo é um número. Então, a equação da reta é y igual a raiz de 3x mais 4 menos 2 raiz de 3. Essa é a resposta. Tente refazer, pausando o vídeo calmamente e verificando suas dúvidas. Até o próximo!